Boa noite, gente. Tô só aguardando o Dr. Marcelo entrar. Doutor, você só precisa aceitar minha solicitação. Olá, Boa noite, olá, doutor. muito boa noite, Hanna, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. E aí, Estão como vendo, você se sentiu? estão vendo e ouvindo bem? A imagem tá boa, o som tá bom? Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo bem, Hanna? Tô. Eu tô te ouvindo bem, doutor. Ah, então tá ótimo. Como você se sentiu com o convite da live? Ah, muito honrado, muito bacana. É um tema bem interessante, não é? E que expõe aí um pouquinho das angústias que tanto os professores quanto os alunos têm sobre esse ensino à distância. Na verdade, a nomenclatura hoje nem se fala tanto a ensino à distância, porque um ensino à distância tem uma forma um pouquinho diferenciada, tanto na preparação das aulas, na formatação e tudo mais. O que nós temos é um ensino remoto de emergência, não é? Nós tivemos aí, infelizmente, essa pandemia que afetou o mundo inteiro e todo mundo precisou, às pressas, se adaptar a essa nova realidade que chamamos aí de EAD, não é? Você está na sua faculdade tendo aí as aulas todas via EAD, estamos fazendo audiências por EAD, então as reuniões das empresas, dos escritórios passaram todas a ser remotas. Então isso é uma realidade, não é? Então fiquei muito honrado com o convite e parabéns pela escolha do tema, um tema aí realmente bastante interessante, bem desafiador. Verdade, doutor. Bom, gente, o doutor Marcelo, ele é professor, mestre em Direito Penal pela USP. E eu trabalho com o doutor Marcelo. Eu tenho essa honra de trabalhar com o doutor Marcelo, no Monteiro e Godoy Advogados. E, bom, como ele dá aula, eu falei, doutor, ninguém melhor do que você para falarmos sobre esse assunto, né? Que é uma coisa um pouco polêmica, porque tiveram muitos estudantes, pelo menos eu me coloco no lugar deles, eu tive uma dificuldade imensa em me adaptar ao EAD. E na sua visão, como você vê como professor esse desespero dos estudantes logo no início da pandemia, achando que era algo que iria durar pouco tempo? Então, isso pegou todo mundo de surpresa, não é? Na verdade, tanto os alunos quanto os professores e os gestores também da faculdade, não é? A direção, foi todo mundo realmente pego de surpresa. Eu me lembro, ano passado, começou a estourar e tudo quanto que era caso de Covid, aumentando, o governo fechando os estabelecimentos, e aí, de repente, no final de semana, vem a notícia que as escolas e as faculdades estariam fechadas também. Aí, na faculdade que eu lecionava na segunda-feira, ela dispensou os alunos e não dispensou os professores, né? Então, nós fomos na segunda-feira revoltados, né? Porque os alunos não estavam lá, nós já sabíamos disso e nós tivemos que ir. Mas foi justamente para nós termos uma reunião e decidir como que nós iríamos fazer agora. Ou suspendia tudo,
Teve algumas faculdades que, como a Hanna disse, imaginaram que fosse por pouco tempo, então acabaram antecipando as férias, não é? Ou a gente antecipava as férias ou continuava, migrava, não é, as aulas presenciais para esse sistema remoto. E a opção das duas faculdades que eu leciono e do cursinho foi migrar para as aulas remotas. Então, da aula física, da noite para o dia, nós mudamos para uma plataforma digital. E isso, Hanna, sem dúvida, as dificuldades foram imensas. Por quê? Primeiro, nós tínhamos que estabelecer uma comunicação mediada agora pela tecnologia. Então, nós estávamos acostumados a lecionar, não é, presencialmente com os alunos em sala de aula, acostumados a dar bronca no aluno que dormisse, que ficasse falando no telefone celular, e aí, de repente, a realidade muda. Eu não tenho mais o aluno, porque ele fica com a câmera fechada. Eu estou agora, na verdade, não pedindo para o aluno desligar o telefone celular, mas ligar o telefone celular, porque ou vai ser por computador, smartphone ou tablet, que ele vai conseguir assistir às aulas. Então, uma das primeiras dificuldades imediatas, assim, que tanto os professores quanto os alunos enfrentaram foi com relação justamente a esses equipamentos. Por quê? Não basta ter só o equipamento, e são equipamentos relativamente caros, não é? Você precisa também ter uma internet de qualidade, você precisa conversar com a família e explicar para a família: olha, pai, mãe, irmão, filho, tio, padrasto, cachorro, papagaio, eu preciso agora, o que eu saía de casa para fazer, que era estudar, então a sua família sabia que você tinha ido para a faculdade, então a Hanna saiu da casa dela, foi para a faculdade e lá está estudando. Pelo menos era isso que a família imaginava, não é? Você estava na faculdade estudando. E aí, de repente, muda tudo. Você vai estudar e ter aulas na sua casa. Mas a sua família não estava preparada para isso, não é? Então, você precisa estruturar, arrumar a sua casa de forma adequada para os estudos. E aí, Hanna, os professores tiveram também essa dificuldade, não é? Só que aí a gente percebe um terrível problema no nosso país, que é a imensa desigualdade social. Porque enquanto algumas pessoas têm um quarto, uma sala, com o seu computador, com a sua internet de banda larga, com iluminação boa, você tem outros que não têm isso. São 2, 3 cômodos na casa que moram 5, 10 pessoas. E como que você vai conseguir ter essa tranquilidade para poder estudar? Então, essa foi, assim, uma dificuldade imensa que tanto os alunos quanto os professores tiveram, né? Essa foi uma das primeiras dificuldades. Eu falo, né, doutor, que eu estudo com a minha mãe, então às vezes a gente vai apresentar trabalho e aí uma usa o celular da outra porque deu problema. E eu encontrei, logo no início, que eu achei que fosse uma coisa temporária, uma dificuldade imensa de me adaptar ao EAD. Porque na minha cabeça, as provas feitas pelo computador à distância me faziam pensar que eu não entendia o assunto, que eu não ia conseguir entender o assunto e não ia conseguir estudar sobre o assunto, e aquele semestre estava perdido, né? E o que você achou? Você teve alguns alunos que passaram por isso? Não, sem dúvida, Hanna. Veja, quando houve essa migração aí, não é, das aulas presenciais para esse ensino remoto de emergência, nós tivemos um problema já de imediato muito grande, porque os professores, nós temos uma preparação antes do início do semestre letivo
no que se refere ao projeto pedagógico, que existe o projeto pedagógico da faculdade, não é, da universidade. Nós temos que apresentar o plano de ensino, o plano de aula, e tudo isso foi feito para aulas presenciais. Então, havia já uma programação, no mínimo do semestre, né, que foi aí, o primeiro semestre de 2020, já estava na plataforma das faculdades todo o plano de aula, já tinha sido disponibilizado aos alunos como é que seriam as aulas naquele semestre. E aí, de repente, do dia para a noite, as aulas não são mais presenciais. E não fazer aula presencial muda totalmente a realidade desse projeto pedagógico, não é? Então, os professores, eles... porque você não pega, Hanna, simplesmente a aula que era presencial e coloca essa aula no computador. Não, em aulas EAD, não é? Eu ainda tive uma certa facilidade, porque eu já lecionava em EAD, em cursinhos principalmente, alguns cursos de pós-graduação, nós fazíamos por EAD, então eu tinha uma experiência pequena, claro, né? Não como hoje que você dá aula todo dia por EAD, mas você ali já sabia mais ou menos, né? Tinha um pouquinho de familiaridade com as ferramentas. Só que nós temos professores que são bem mais velhos, que não têm essa familiaridade com toda a tecnologia disponível. Então, é óbvio que alguns professores e alguns alunos também, não é, tiveram uma dificuldade muito maior de adaptação. Por quê? Muitas vezes você tem o professor que há 20, 30, 40 anos sempre deu aula presencial e nunca quis saber de aula remota, não é? E aí, de repente, ele é obrigado a dar aula remota. Ele mal sabe usar o computador. Então, imagina câmera, microfone, iluminação, uma série de dificuldades que se apresentou, que os professores tiveram, né, que superar isso. E tiveram uma cobrança muito grande também de muitos gestores de escolas, começaram a jogar uma carga tão grande para o professor que ele não estava preparado. E o professor, consequentemente, muitas vezes, jogou essa carga para os alunos. Então, o que eu tive de reclamação de alunos que tinham muitas atividades para fazer, não é? Então, eu leciono, por exemplo, direito penal, direito constitucional, são as minhas áreas. Só que o aluno falava, pô, professor, mas eu tenho também que apresentar atividade, fazer trabalho de direito civil, de processo civil, de tributário, internacional. Trabalho não, porque direito do trabalho não conta, né? Não tem necessidade de se apresentar trabalho ou se discutir alguma coisa no âmbito de direito do trabalho, porque basta falar de acordo, né? Mas você tem matérias sérias e importantes a serem analisadas, debatidas e discutidas, e aí o professor, como era cobrado pela instituição de ensino, jogava isso para o aluno, só que jogava muitas vezes de forma desmedida. Então, era 5 questões, 10 questões, 20 questões, 50 questões, o outro professor fazia a mesma coisa e o aluno tinha 200 questões para responder numa semana, não é o que ficava inviável. Então, aí, Hanna, vem um ponto positivo. Vem um ponto positivo do EAD, que foi a necessidade dos professores conversarem melhor entre si. Os professores, eles precisaram, então, conversar mais entre si e com a direção, justamente para que não acontecesse, né, esses excessos, esses abusos, essas reclamações, que são reclamações fundadas, não é, dos alunos. Então, não é só coisa ruim que o EAD trouxe, não é? Nós tivemos também alguns pontos positivos, claro. Você deu um salto enorme de tecnologia, com várias novas ferramentas. Então, uma das ferramentas muito utilizada por instituições de ensino
O Google Meet, por exemplo, né, o Classroom. Essa ferramenta ela não foi feita originalmente para ensino à distância. Mas aí o Google, vendo essa necessidade, acabou adaptando e criando várias novas ferramentas, como até hoje está criando. Não é? Lá na faculdade que você estuda, eu acho que eles usam o Canvas, não é? O Canvas, exato. Eu leciono no cursinho vinculado à sua faculdade, então nós tivemos a sorte de ter uma ferramenta muito boa como o Canvas e tivemos também, os professores tiveram uma preparação para saber usar essa ferramenta, porque nós já temos nossos cabelos brancos, Ohana, não fazem com que nós saibamos, não é, intuitivamente usar o sistema como vocês, jovens. Então, a gente precisa disso. Às vezes precisa falar, onde que você precisa clicar aqui? O que você faz com essa ferramenta? Então, nós precisamos usar, né? Precisamos aprender a usar. E aí tem o Zoom, tem Hangout, tem aí cada instituição de ensino usou, né, a ferramenta que achou mais adequada. Só que tanto os professores quanto os alunos precisaram aprender a usar isso. E aí eu digo que deu um salto de tecnologia porque nós estávamos sim engatinhando para isso. Não só no ensino, mas no poder judiciário também, não é? Como eu disse, o outro ponto positivo também, que aproximou bastante os professores da direção, né, da instituição de ensino. E aí, eu tomei até a liberdade, Ohana, de fazer uma rápida enquete, não sei se você chegou a ver lá no meu Instagram, para que o pessoal colocasse ali, não é, os pontos positivos e os pontos negativos do ensino à distância. E eu confesso que, na verdade, eu comecei a fazer isso porque eu perguntei para minha filha, né? Chamei a minha filha e falei, filha, que ela tem 10 anos de idade, está na 5ª série, então também ensino à distância, não é? E aí eu perguntei, o que tem de ponto positivo nessas aulas por EAD? E o bom de conversar com criança é que elas são sinceras, não é? E aí depois eu perguntei os pontos negativos também. O ponto positivo, ela disse que ela pode comer a qualquer hora, não é? Então, ela pode comer, a professora está falando lá, não tem problema. E um outro ponto positivo que ela me disse foi que ela pode xingar a professora ou os demais alunos sem eles saber que ela está falando mal deles, não é? E aí eu falei, e o ponto negativo, né? Ponto negativo, ela falou, é o próprio EAD, que é horrível isso daí, eu não posso conversar com minhas amigas, não posso brincar com elas, não posso ir no pátio, no encontro com elas, enfim. Aí eu falei, pô, vou fazer uma enquete sobre isso, não é, com os meus alunos, né, com os meus seguidores. E aí vieram, sim, algumas questões bastante interessantes. Inclusive essa que ela falou também, de que pode comer a qualquer hora, chegaram a colocar isso na enquete como sendo um ponto positivo, né? Alguns falaram que pode desligar a câmera, então dá para assistir de pijama a aula, sem ter que se preocupar com maquiagem, com roupa. Então entenderam isso como sendo um ponto positivo que reflete, claro, na comodidade. Porque muitas vezes você faz faculdade numa outra cidade, não onde você mora. E aí esse deslocamento leva tempo, né? E o tempo hoje a gente sabe que ele é muito precioso. E tem congestionamento, tem aí uma série de gastos que você tem no ensino presencial. Sendo que nesse ensino à distância, você teria aí realmente esses pontos positivos, não é? Mas tem pontos negativos também que nos passaram. Então, há uma dificuldade maior de concentração. E isso é verdade. O ensino à distância, Hanna,
ele exige uma metodologia diferente por parte do professor. E o que nós estamos fazendo não é, como eu disse já no início da nossa live, não é tecnicamente ensino à distância. É um ensino remoto de emergência. Nós simplesmente pegamos a aula presencial e colocamos como sendo aula remota. Claro que aí você vai adaptando alguma coisa por estar de forma remota. Mas, professor Fabrício Rosa aí nos assistindo, um colega criminalista, leciona lá no cursinho, foi meu colega de turma. Então, um experiente advogado criminalista e professor de direito penal também. Professor Fabrício, ele inclusive fez a sua dissertação de mestrado sobre crimes digitais. Então, ele não teve dificuldade nenhuma em se adaptar a esse ensino à distância, não é? Já eu, jurássico, tive uma dificuldade um pouco maior, não é? Mas, de qualquer forma, é necessário que tanto o aluno quanto o professor tenham uma concentração muito maior. Por quê? Porque você está com toda a tecnologia à sua disposição. Você está com computador, você está com telefone celular. Então, por que os professores, em aula presencial, tentam fazer com que os alunos não usem o telefone celular? Porque ele vai se distrair, não é? É covardia. Imagina um professor, Fabrício, de direito empresarial, não é? Competindo com as redes sociais. Não dá, é inviável, não é? De direito penal a gente ainda consegue segurar o aluno. Agora, direito administrativo, direito empresarial, não tem como. O aluno não consegue focar. Então, essa é uma grande dificuldade que os alunos enfrentam e o professor também, não é? Outra dificuldade aí mais para o lado do professor, e uma crítica até que eu faço, aí peço até a colaboração dos alunos, vocês precisam abrir a câmera, gente. Precisa abrir a câmera durante as aulas, não é para ficar com a câmera fechada. Por quê? É horrível para o professor ficar dando aula para a parede, porque você está dando aula para ninguém, não é? Tá todo mundo com a câmera fechada, alguns nem foto tem, né? Ainda alguns têm a fotinha lá, outros nem foto tem. É horrível isso. Então, o aluno abrindo a câmera, pelo menos eu vejo que tem alguém lá assistindo, não está todo mundo dormindo, não é? É importante isso. Alguns, nessa enquete aí que eu coloquei lá no Instagram também, colocaram uma dificuldade, ou pouca, na verdade, pouca interação entre aluno e professor. Aí eu vejo que o professor ele deve fomentar essa interação. Hoje existem várias ferramentas que estão disponíveis, e aí é importante, claro, a instituição de ensino orientar o professor, ensinar o professor, não só cobrar e jogar um calhamaço de coisas para ele fazer. Ele não sabe, ele não foi criado para isso, nem o plano pedagógico da faculdade era para esse tipo de ensino remoto. Então, é necessário que a equipe de TI, nas duas faculdades que eu leciono e no cursinho, a equipe de TI, de tecnologia de informação, eles têm uma paciência de Jó conosco. E gravam tutoriais, tiram dúvidas. Por quê? Porque é a forma que a gente precisa aprender agora. Não é? Essa nova realidade, não tem como a gente fugir disso. Então, esse pessoal do TI é muito importante. Outro ponto negativo que comentaram também, no que se refere à qualidade da internet que a gente tem, não é? A qualidade da internet no Brasil é muito ruim. Então, há uma oscilação muito grande na qualidade da internet. Um outro ponto positivo que colocaram é que o aluno ele pode assistir às aulas gravadas. Porque essa aula que você dá, se de repente deu esse pico de energia mesmo, né? Às vezes no bairro caiu a energia. Como é que foi? Uma vez eu fui fazer uma live, ano passado, fui fazer uma live e 15 minutos antes da live, o professor que eu havia convidado me liga e fala, Marcelo, não vai dar para fazer a live. Falei, mas por quê? Estourou a caixa de força aqui do bairro, acabou a energia do bairro inteiro.
são problemas que acontecem, não é? Então, o aluno pode assistir essa aula que foi dada via EAD, que está gravada, não é? Então, tem aí o seu ponto positivo, não é só coisa ruim também, não é? Tem o ponto positivo, mas como toda novidade, claro, causa aí uma certa espécie, não é? Causa repulsa, as pessoas se assustam com isso, mas se você tiver, e aí eu falo tanto para o professor quanto para o aluno, se você tiver organização e planejamento, você consegue aproveitar bem essas aulas nesse período de pandemia. Porque aquela história também, né? Não adianta ficar reclamando, só, ai, que eu devia estar na faculdade, ai, porque isso, ai, porque aquilo. Gente, é uma realidade do mundo inteiro. Então não adianta Ó ficar céus da terra. reclamando. Oi? Tem muito aluno que fica, oh meu Deus, ó céus, ó terra. Mas, gente, é assim, a gente tem que se Exato. adaptar, né? Não adianta, não tem jeito. Claro, algumas questões dá para. Você tem sim que reclamar, não é? Tem que questionar, mas buscando melhorar. Agora, tem questões que não dá. Por exemplo, lá no preparatório para a OAB, a gente vê aluno reclamando, é porque para que tem essa prova da OAB? Por que isso? Por que... Gente, é a realidade, você tem que fazer, acabou. Não é? Então, vai reclamar depois. Agora não adianta. No EAD, a mesma coisa. Então, você precisa, é a realidade isso? Pode mudar? Pode. Em breve, esperamos aí que possamos voltar para as aulas presenciais. Mas eu já aviso, não imaginem que quando voltar para as aulas presenciais, tudo isso que a gente aprendeu de forma remota vai ser deixado de lado. Muito provavelmente, essa forma de ensino, pelo menos em parte, veio para ficar. Então, um professor que não tiver condições de dar aula porque atrasou uma audiência, ele está em outra cidade, ele vai ter condições de dar essa aula de forma remota, não vai precisar dispensar os alunos. Então, eu acredito que isso veio para ficar. Claro, precisa ainda de muito aperfeiçoamento, de muita discussão, muito debate, muito aprendizado por parte dos gestores das instituições de ensino, dos professores e dos alunos, porque é uma realidade diferente de estudo. Na minha época, Hanna, não tinha biblioteca virtual, não tinha plataformas, internet, onde você podia dar um Google e consultar qualquer coisa. Não é? Hoje, muitas faculdades disponibilizam para os alunos a biblioteca inteira, de forma virtual. Você não precisa, quem tem rinite alérgica, isso é fantástico, não é? Eu ia lá no Largo de São Francisco, na biblioteca, pegava aqueles livros de 200 anos atrás, que ficava espirrando uma semana, porque me atacava rinite alérgica, não é? Hoje vocês têm isso, hoje vocês têm isso tudo de forma virtual, não é? Só que aí eu faço uma crítica aos alunos também. Faculdade, gente, não é cursinho. Faculdade, o professor, ele está na faculdade para orientar, claro, os alunos, né, mas abrir a mente dos alunos e fazê-los ser questionador. Então, passou essa fase de cursinho. O aluno precisa ser um pouco de autodidata. E ele precisa pegar doutrina para estudar. Ele precisa pegar livro para estudar. Lá no cursinho que ele vai ver o resumo, não é? No preparatório para a OAB, lá ele vai ver o resumo. Mas na época da faculdade é o momento que vocês precisam ter a base. Então não cai nessa de ficar pegando só slide de professor, estudar para a prova porque é suficiente para passar. Vocês precisam ter a base, gente. Não importa se o professor é bom ou ruim daquela disciplina. Porque isso, infelizmente, conta muito, né? O aluno fala, eu gosto de direito penal porque o professor é legal. Eu não gosto de direito civil porque o professor é chato. Gente,
na prova da OAB e nos concursos públicos, vai cair direito penal, vai cair direito civil, e não me interessa se o professor era legal ou era chato, você vai ter que saber matéria. Você precisa ter essa base sólida. E o momento de adquirir isso é agora na faculdade. Aproveitem esse período que vocês estão na faculdade. É um período muito importante e de formação. Leiam, leiam, leiam tudo, tudo, tudo que tiver. Não só livro de direito, fora do direito também. Leiam outros livros além do direito. Não fica preso só no direito, porque também você fica bitolado, né? Aí você não consegue pensar fora da caixa. Mas é muito importante isso. E eu ressalto, vocês têm, de forma ilegal até, mas tem um monte de grupos de PDF, etc. Não é? Então você não tem o gasto que se tinha antigamente. Ou não precisa se deslocar até uma biblioteca. Hoje a biblioteca vai até você. Ela é virtual. Não é? Ou você consegue de forma criminosa esses outros materiais via PDF, não é? Então, gente, pelo amor de Deus, estudem, vocês têm o material à disposição, vocês estão em casa, não é? Ah, mas em casa não dá porque tem o papagaio, o cachorro, o filho, o primo, o vizinho. Então, arruma um lugar, arruma um cantinho para você, tá? Se vira, ou então negocia com a família, vai ter que negociar. Fala, olha, de tal hora eu vou estudar. Ah, mas você não tem aula. Mas eu preciso estudar. Eu estou fazendo uma faculdade de direito justamente por quê? Porque eu quero me destacar. Eu só vou conseguir me destacar se você estudar. Esse é o momento de vocês fazerem isso. E não importa se é à distância ou se é de forma presencial. Vocês precisam ter organização e planejamento. Isso na sua vida. Tendo organização e planejamento, com certeza vocês terão êxito na profissão que vocês quiserem seguir. Seja advogado, juiz, promotor, delegado, procurador, professor, empresário, o que quer que vocês façam. Você vai precisar dessa organização e planejamento. As faculdades conseguiram, muitas delas pelo menos, não é, em 2 dias, migrar de aula presencial para aula remota. É difícil isso, gente. Os professores ficaram assustados, assim como os alunos. Não é? Então, trabalhe um pouquinho a cabeça também. Você precisa conversar. Uma andorinha só não faz o verão, não é o que diz o ditado? Você não está nesse mundo sozinho. Não é? Você precisa conversar, você precisa debater, dialogar. Isso que nós estamos fazendo aqui é muito importante justamente porque eu estou plantando uma sementinha, não que vocês concordem com o que eu estou dizendo, mas nós estamos debatendo. Não é? E isso é importante. Não é porque a Hannah pensa diferente de mim que ela é minha inimiga. Hoje a gente vive muito isso. Quem pensa diferente de mim é meu inimigo. Não pode ser assim. No direito, você sempre vai ter 2 lados. E um juiz para decidir. Eu sou advogado criminalista, então 90% dos casos eu estou a favor do réu. O meu cliente está sendo acusado pelo promotor. Mas não por isso eu sou inimigo dos promotores. Eu já fiz live com vários promotores, tem vários promotores que são amigos meus, juízes. Não é? Eles não são meus inimigos, nós estamos sim em lados opostos, mas defendendo argumentos. E não dizendo que ele é meu inimigo. Não é? Então, isso é muito importante que vocês entendam na faculdade de Direito para que vocês possam ter êxito na carreira profissional que vocês escolherem. Falei demais, né, Hannah? Doutor, você falou tudo, assim. A minha mãe, ela falou que muitos alunos se negam à aula remota e é preciso que a gente se adapte a isso, né? Porque é como você falou. Para mim e para minha mãe, a faculdade de Direito é um sonho. A carreira jurídica é algo que a gente quer seguir. Então, é aquilo, uma pedra no caminho, né? Por mais que a gente sofra muito, que a gente sofre muito com a educação EAD, eu pelo menos demorei muito tempo para me adaptar. E não foi fácil, tinha dia que eu falava, meu Deus do céu, não estou aprendendo absolutamente nada.
E aí, minha mãe, né, ela chegava, ela falava assim, olha, você precisa se adaptar, vai dar certo, você tá aprendendo, você sabe a matéria. Eu falava, não, 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 não. E aí, quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava fazer daquela dificuldade uma coisa para eu melhorar cada vez mais, foi aí que eu consegui ter mais sucesso nos estudos. E eu posso te falar, assim, eu sou a prova de que eu tive muito mais rendimento nos estudos agora durante o EAD do que durante o presencial. É surpreendente, mas quando você aceita esse fato de que foi uma coisa que aconteceu e a gente precisa se adaptar, é muito bom, porque a gente caminha junto com os professores, né, doutor? Sim, exato. E é aquilo que eu disse. Claro que teve professores também que reclamaram, que não queriam. Eu tenho alguns colegas professores de universidades públicas, que é universidade particular, claro, a gestão é diferente de universidade pública, né? Na universidade particular, meu amigo, a faculdade está dizendo que é assim, você vai ter que fazer assim, acabou, não se adaptou a isso, vai embora. Mas em faculdade pública, não, né? Então, eu tenho alguns colegas que se adaptaram muito bem ao EAD, tentaram aí, não é, pelo menos se adaptar e tocar as suas aulas, enquanto outros falaram, eu só vou voltar a dar aula quando eu voltar ao sistema presencial. Eu que não vou me entrar nesse negócio, não prestei concurso para isso, não é? Então, a gente precisa enfrentar as dificuldades que surgem na vida e tentar aproveitar isso da melhor forma. Claro que às vezes não é o ideal, não é aquilo que a gente gostaria de ter, mas é o que tem. Então, como brincam, né? Ó, é o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje. Então faz. Não adianta ficar aí remoendo, né? Ficar, sabe, aquela corrente presa onde você não consegue se desvencilhar. Aí você nunca vai crescer. Então você precisa enfrentar essas dificuldades e, claro, como eu disse, toda novidade assusta. Eu estou acostumado de um jeito e aí agora, de repente, eu tenho que mudar. Isso é ruim. Eu não quero. Eu saio da minha zona de conforto. Mas muitas vezes você, para crescer, precisa sair dessa sua zona de conforto. Ou pelo menos para conhecer um outro lado. Aí você viu, pô, não é legal isso. Vamos voltar, não é? Então, os professores, eu percebi muito isso, Hanna, que eu leciono em duas faculdades que são diferenciadas porque há uma preocupação grande dos gestores das faculdades com o corpo docente, né? Então, eles tentam capacitar os professores, tem reuniões periódicas para que nós possamos expor o que está dando certo, o que não está dando certo. Por quê? Eu sou professor há mais de 20 anos. Eu leciono há 20 anos, mais de 20 anos. Mas de forma diferente, não dessa forma. Então, eu preciso aprender sempre, né? Quem escolheu, aliás, a faculdade de Direito, vocês que estão fazendo o curso de Direito, saibam que vocês escolheram uma área que vocês vão ter que estudar para o resto da vida de vocês. Atualização legislativa, mudança de pensamento da sociedade. Então, vocês terão que se atualizar para o resto da vida, não é? E nós, professores, também, não dá, eu não consigo, é inviável eu dar a aula que eu dou hoje, né, ou que eu dei há 20 anos atrás, que eu vou dar hoje a aula, não dá. Eu lembro, o professor Fabrício, que foi meu colega de turma, nós tínhamos professores da graduação que, se dessem aula hoje, não sobreviveriam. Uma aula, os alunos já comiam ele vivo, não é? Muda muito isso e a gente precisa estar se adaptando a essa mudança. Então, essa adaptação é fundamental. Só que para isso você precisa querer, você precisa ter força de vontade, não é? Aí que eu digo, o apoio da instituição é muito importante e o apoio dos alunos também. Eu vou dar uma dica para vocês, alunos. Muitas vezes você não gosta da aula do professor. O professor é chato, e aí você faz um abaixo-assinado na sala para tirar o professor. Mas vocês conversaram antes com o professor? Vocês colocaram a dificuldade que estão tendo? Por quê? Será que dá para mudar? Será que não dá para mudar?
Então, a primeira coisa, pessoal, tente, se há uma dificuldade, e seja no ensino à distância, seja em aula presencial, conversa com o professor. Exatamente. Tem representante de sala, joga bomba para o representante de sala, não é? Se não resolveu, aí sim vai para a direção. Vai ficar fazendo abaixo-assinado para tirar professor, para mudar professor, é ruim para os alunos, é ruim para o professor e é ruim para a própria instituição de ensino. Então, tenta resolver. Na maioria das vezes, dá para se resolver. Né? O professor, que efetivamente é professor, quer ser professor, ele vai verificar que aquela sala é diferente e vai mudar o seu estilo de aula. Mas precisa ter esse diálogo. Se você não tem diálogo, se você não tem conversa, aí fica difícil, não é? Cada um quer impor a sua vontade, mas não dá. O quadrado e o círculo nunca vão entrar um no outro, não é? Precisa ter esse diálogo, porque aí, sem dúvida, as aulas acabam sendo muito mais proveitosas. Exatamente. E, assim, eu já vi muitos casos desse, como você falou, acontecerem da pessoa falar, ai, o professor não é bom e tal, vamos fazer alguma coisa para tirar ele. Gente, não é assim que se resolvem as coisas. Eu comecei, antes da Unitar, eu comecei no Litoral, a faculdade de Direito, e eu tinha um professor que ele era ótimo, ele até era professor de Direito Penal, doutor Antero. Mas professor de Direito Professor, assim, Penal, quem que não é maravilhoso. bom, né? Olha só, tá a doutora Juliana Saraiva aqui nos assistindo, minha colega também de docência, excelente professora de Direito Penal e que domina como ninguém a tecnologia, não é, disponível. E professor de Direito Penal normalmente são professores diferenciados, né, Hanna? Mais legal. Não, e assim, e fizeram um abaixo-assinado para poderem tirá-lo. E aí eu falei, gente, não é assim que funcionam as coisas. E aí a gente tentou apaziguar tudo lá na sala, e aí deu certo, conversaram com o professor e ele continuou dando aula lá. Mas é assim, é o que o doutor Marcelo falou, gente. Se a gente tentar resolver as coisas na força, nunca vai dar certo. Porque a gente tem que tentar resolver as coisas o melhor possível, né? Até porque no direito é assim, né, doutor? Exato, isso Direito vocês penal. vão aprendendo no dia a dia, não é? A doutora Andréia chegou agora, a doutora Andréia foi diretora-geral aqui da OAB de Campinas e ela atua na área empresarial, não é? Então a gente tem boas discussões acerca disso e ela perdeu no início da live eu falando, né, dos alunos que dormem nas aulas de EAD. E qual aula será que os alunos dormem, não é? Fazer uma enquete. Mas, bom, como você agora, voltado para os profissionais de direito, né? Como você, doutor Marcelo, enquanto profissional, como você se adaptou com esse negócio das audiências acontecendo online, da internet caindo e tudo mais? Como que você encarou isso? Então, aí, Hanna, a gente precisa tomar muito cuidado com essas audiências online, porque, claro, tem um aspecto positivo, veio facilitar muito, não é? Eu tenho algumas audiências em outros estados, em outras cidades, sustentações orais no tribunal. Meu escritório de advocacia, o nosso escritório, né, Hanna, é aqui em Campinas, mas faço sustentações orais no tribunal em São Paulo, em Brasília. Então, sem dúvida, essa possibilidade de fazer a sustentação oral ou a audiência de forma remota, em alguns casos, é fantástico. Eu não preciso me deslocar, não perco tempo e dinheiro, não é? Com passagem aérea, hotel, hospedagem, tudo isso. A gente está com uma briga lá no escritório por causa do Pará, né, Hanna? Que o juiz não está querendo adiar lá a nossa audiência, acho que eu vou ter que ir para o Pará. Mas facilita muito. Só que depende do tipo de audiência. Então, audiências de conciliação,
audiências no âmbito criminal, né? Do juizado especial, suspensão do processo, acordo de não persecução penal. Eu acho fantástico isso. Sustentações orais, né? Fantástico você ter a possibilidade de se valer dessa tecnologia, principalmente nós advogados que não somos da capital, ou mesmo da capital, que aqui em São Paulo, né, no estado de São Paulo, a cidade de São Paulo é um caos. Então você tem sustentação oral no tribunal, depende de onde você mora, onde é o seu escritório, você só consegue fazer isso no dia. Então, esse tipo de audiência, vamos chamar assim, audiência conciliatória ou consensual, eu acho ótimo. Agora, tem algumas audiências de instrução que aí eu já tenho algumas reservas com relação à audiência virtual. Então, claro, por enquanto não tem jeito, então a audiência de réu preso, tudo está sendo virtual também, mas a audiência de instrução, dependendo do caso, eu acho que precisaria ser presencial. Não é? Júri também, entendo que a forma presencial acaba sendo muito mais interessante. Mas só de ter essa possibilidade de se fazer a audiência virtual, ela facilita muito, e para todos, não só para o advogado, como para o juiz, para o promotor, só para o estagiário que não é porque o estagiário do juiz, do advogado, tem que se virar para estar tudo funcionando, porque senão o cara fica lá parecendo com a cara de gatinho, né? Na tela, outro com tubarão no pano de fundo. E aí a culpa disso tudo é de quem, Hanna? A culpa é do estagiário, claro. Não é? A culpa é do estagiário. Então, tecnologia é boa, mas temos aí que tomar um pouco de cuidado também, né? A gente, ontem, acho que anteontem, a doutora Camila, ela ia entrar numa audiência, e aí a internet caiu, aí nosso Sim. dia ficou desesperador. Desesperador. Aí tem que se virar. Então, é isso que eu falei, gente. Surge o problema, vocês vão ter que resolver. Não é? Não adianta ficar, ai, caiu a internet, agora ferrou. Não é? Se vira, pega o telefone celular, vê lá se consegue por 4G, pede para um colega fazer, vai ter que tentar, não é? Se virar. Arruma comprovante de que caiu a internet para poder depois pedir a redesignação da audiência, não é? Vocês não podem ficar desesperados com o problema que surge na frente. O problema está aí para ser resolvido. E vocês escolheram uma profissão em que a vida de vocês é resolver o problema dos outros. Então, você só vai poder resolver o problema dos outros se você consegue resolver os seus próprios problemas. Senão, você não vai conseguir resolver o problema dos outros, né? Exatamente. E agora, para finalizar, eu queria que você deixasse um conselho ou um recado para os alunos e profissionais de direito sobre essa adaptação à educação à distância, à nova tecnologia que está tomando conta desse nosso universo jurídico, né, doutor? O que você deixa? Pode concluir, Ana. Qual o recado que você deixa para esses profissionais? Então, eu digo, aproveitem essa tecnologia toda que tem à disposição. Quero lembrá-los, o meu pai era advogado. Advogado ainda, não é? Na época dele, quando ele começou a advogar, ele fazia petição na máquina de escrever, com papel carbono, não é? Que era a cópia. Hoje, vocês têm toda uma tecnologia à disposição de vocês. Então, aproveitem essa tecnologia, mas de nada adianta a tecnologia se você não tiver conteúdo. Então, leia, estuda tudo, qualquer coisa. Leia. Por quê? Só a leitura vai fazer com que você seja mais crítico. E, claro, leitura facilita em tudo, né? Você vai ter uma redação melhor, você vai saber usar vírgula, pontuação, tudo isso. Mas a leitura é fundamental. E a tecnologia, como está dizendo aí a doutora Andréia, ela está à disposição, gente. A tecnologia está aí. Então, saibam usar essa tecnologia. Não tenham medo
da tecnologia. Os colegas mais experientes, né, já de cabelo branco, conversa com o pessoal mais novo, não é? O pessoal mais novo faz tudo de forma intuitiva, eles já nasceram nesse meio. Então, aquilo que eu disse, o diálogo é muito importante, a conversa é muito importante. Você precisa saber usar tecnologia. Não adianta hoje, de nada, você conhecer tudo de uma determinada área do direito e não saber fazer o protocolo eletrônico, não é? A petição eletrônica, não sabe encaminhar a petição para o tribunal. Então, saibam fazer isso, ou pelo menos conheçam alguém que saiba fazer, né? Tem aquele ditado que diz, se você não sabe fazer alguma coisa, conheça quem sabe fazer. Por quê? É importante para a sua vida isso. Você vai, na sua vida, enfrentar dificuldades, ter que se adaptar a novas tecnologias, e você precisa estar disposto a isso, né? Então, tenha conteúdo, estudando, lendo, e saiba usar a tecnologia. Esse é o conselho aí que eu dou para todos. E especificamente, quem for atuar na área do direito, seja honesto com o seu cliente e com a outra parte. Por quê? O mundo jurídico é um ovo. É muito pequeno o mundo jurídico. Então, se você apunhalar alguém pelas costas, você criou um inimigo para o resto da vida, não é? Seja honesto com a pessoa, não é? Porque um dia você pode precisar dela. E não é demérito nenhum falar para um cliente, olha, eu não atuo nessa área, ou eu não faço isso daqui, eu vou passar para um colega meu. E aí você repassa lá para um colega seu, né? Que é mais dedicado, especializado naquela área, do que passar vergonha, né? Depois o cliente sair falando mal de você. Então, sejam honestos consigo mesmo. Isso é fundamental para todos, não só da área do direito, né, mas para a vida. Exatamente, doutor. Você estava falando, né, sobre a gente se adaptar. Eu sou uma pessoa que eu sou jovem, só que eu sou muito do papel, né? E aí o doutor Alexandre, ele fala muito para mim, Hanna, sem papel, sem papel. E aí eu vou me adaptando, você sabe, né, como ele é. E aí eu vou me adaptando e tal. No começo foi um pouco difícil, porque tudo eu anoto. E aí ele foi me explicando como é que funcionavam as ferramentas, até que a gente pega no tranco, assim, e dá certo. Mas é isso mesmo. Eu concordo totalmente com o Dr. Marcelo. A honestidade, em primeiro lugar, né, na minha futura profissão, na profissão dele. E, gente, o Dr. Marcelo é meu chefe. Junto com o doutor Alexandre, eu trabalho com ele, com os dois, mais duas advogadas. E assim, eu posso falar para vocês que lá no escritório nunca vi tantas pessoas tão honestas e claras com o cliente como eles são, né? E isso eles me ensinaram até para a vida, não só na minha vida profissional, mas para a vida também. Então, se vocês puderem aplicar isso, na verdade, apliquem isso na vida de vocês profissional, porque isso é o que assim, a parte essencial do direito acima de qualquer conteúdo, né, doutor? Sim, sem dúvida. Isso daí, você conseguir colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, isso realmente não tem preço, né? E vale muito a pena, tá? Vale muito a pena, sejam honestos. E lembre-se que quando um cliente outorga uma procuração para você, você está falando em nome do cliente. Muitas vezes o cliente está depositando todas as esperanças da vida dele nas suas mãos. E aí, de repente, você perde prazo, você não é diligente. Isso é péssimo, é horrível, não só para a sua imagem, mas você acaba, muitas vezes, com a vida do cliente, não é? Fora essa questão da responsabilidade civil que gera para o advogado também. Então, aproveitem aí a faculdade de Direito que vocês estão cursando, sejam honestos consigo mesmo, não se engane, tá? Depois, a vida cobra isso lá na frente, seja com os estudos, seja com os colegas,
aproveitem. E aproveitem a tecnologia, gente, que vocês têm à disposição de vocês. Eu, às vezes, consulto aí a plataforma de livros da faculdade para preparar a aula, ou mesmo na minha atividade profissional de advogado, e é impressionante a quantidade de livros que tem à disposição, de graça, não é? Então, aproveitem isso que, sem dúvida, vocês terão aí êxito no objetivo de vocês. E agradeço a Hanna pelo convite, não é? Acho que foi um debate, assim, muito salutar. A gente foge um pouquinho, eu estou acostumado nas minhas lives a fazer lives muito técnicas, não é? Envolvendo algum tema específico do direito, e poder conversar sobre os desafios nas aulas à distância durante a pandemia é muito gratificante, é muito gostoso, e vi aí vários ex-alunos, vários colegas professores passando aqui pela sua live. Isso me deixa aí realmente muito feliz, né? E desejo todo sucesso para você, Hanna. Continue aí no caminho que você está, que sem dúvida vai conseguir atingir todos os seus objetivos. Eu que agradeço a sua presença, doutor Marcelo. Bom, eu tenho que agradecer a sua presença na minha live, porque hoje foi muito importante para mim, enquanto aluna, falar sobre esse tema e passar para os nossos seguidores que a gente consegue vencer, né? E eu também tenho a honra de te agradecer por trabalhar e fazer parte da equipe do Monteiro e Godoy, que para mim está sendo uma experiência maravilhosa e que com certeza vai para mim, assim, vai me agregar muito na minha vida profissional. Já está agregando, né? Que Muito bom, obrigada, doutor. fico muito feliz, agradeço aí a todos os internautas que nos acompanharam, não é? E depois, se você puder disponibilizar, eu acho que eu consigo salvar aqui no meu IGTV também, eu vou publicar, mas fica aí à disposição depois desse nosso bate-papo para quem quiser ouvir e assistir. É isso aí, gente. Tchau, tchau, doutor Marcelo. Obrigado, até logo, tchau, tchau.